Olá, bom dia a todos. Hoje teremos mais uma quarta processual, né, aqui no Instagram da OAB por live. Vamos receber o professor Marco Antônio Rodrigues. Ele já entrou aqui para falar sobre os desafios da justiça digital. Vou enviar aqui o convite para o professor Marco Antônio. Eu já vou fixando aqui o tema da live de hoje, que é um tema super. Olá, professor! Oi, Natália, bom Bom dia, tudo dia! bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É uma Agora, grande alegria para a gente aqui da ESA receber você aqui na nossa quarta processual, né, para falar de um tema tão importante que é uma matéria sua, né, lá no mestrado e no doutorado. Então, assim, não teria melhor pessoa para falar com a gente sobre esse assunto. obrigado pelo convite de vocês, Natália, e agradeço a você, ao Marcelo, o convite. É uma pena que a gente não pode estar junto presencialmente lá na UERJ, como a gente costumava estar no grupo, mas que bom que a tecnologia está permitindo que a gente encurte distâncias, que a gente possa continuar, inclusive, com a capacitação. Parabéns aí pelo belo trabalho que vocês estão fazendo na ESA de capacitação quanto ao processo civil dos nossos advogados e advogadas, viu? Legal. Bom, então, só para fazer aqui a praxe da nossa quarta processal, né, vou te apresentar aqui para os nossos ouvintes, né, para quem está aqui assistindo a gente. Bom, o professor Marco Antônio Rodrigues é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Processual pela UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ e advogado. E um grande estudioso, né, do tema da tecnologia e o direito processual. Obrigado aí pelas palavras. A gente está tentando se pensar nisso, Natália, até para a gente situar o pessoal que está assistindo a gente tem que pensar que esse momento da pandemia ele acelerou muito um processo de virtualização da justiça, porque já não só no Brasil, mas pelo mundo, a gente já assistia ao uso da tecnologia para tentar aumentar a eficiência dos sistemas de justiça. E aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente pode lembrar da lei do fax, em 99, que já foi um super avanço em termos de permitir, imagine, né, que a gente peticionasse num processo no Rio Grande do Sul, por exemplo, sem precisar enviar dias antes a petição para um correspondente. Depois nós tivemos o processo eletrônico, que foi regulamentado pela Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. Então, que também ele já trouxe um ganho de eficiência, mas, sem dúvida, quando a gente pensa nesse momento que a gente está vendo, isso acelerou muito que a justiça se tornasse digital. E não só que a gente tivesse o processo meramente eletrônico, porque a gente começa a ver o processo podendo tramitar inteiro de maneira digital. Então, e isso é uma forma de responder, porque, veja, se não pudesse tramitar digitalmente, a gente já estaria 6 meses sem o Poder Judiciário tramitando. Né? Então, isso foi uma necessidade. E eu só quero aproveitar, Natália, para saudar tanta gente que está entrando aí, querida, para ver a gente. Tem gente até de São Luís do Maranhão que entrou aí para dar um alô para a gente, Elias. Mas então, assim, para situar o pessoal, né, esse momento que a gente está vivendo é um momento de virtualização da justiça e foi até o tema que você me propôs, Natália. Que desafios a gente tem aqui? Porque não adianta a gente simplesmente falar, virou a chave, a justiça agora é digital. A gente tem uma série de problemas para a gente fazer com que essa justiça siga o devido processo legal, por exemplo. A gente tem que proteger também os direitos das partes e o próprio exercício da advocacia. Não, com certeza. Realmente, a pandemia ela trouxe um monte de resoluções, regras novas, né, de todos os tribunais e a gente, na advocacia de forma geral, pública, privada, todo mundo foi se adaptando, os próprios tribunais com trabalho, né, remoto, com teletrabalho. Então, realmente veio para acelerar uma necessidade que já era uma necessidade urgente,
mas a pandemia só mostrou pra gente, né, que realmente precisava ser para ontem, né? A gente teve que se reinventar muito rápido, os tribunais ficaram um pouquíssimo tempo fechados, né, sem com os prazos suspensos, para que todo mundo pudesse se organizar e logo tudo voltou para a gente seguir, né? A justiça não pode, realmente não pode parar. E aí, já entrando, né, no nosso primeiro tema aqui para discussão, vamos falar então, né? Queria saber de você das plataformas online e o interesse de agir. O que que você pensa, né, sobre isso? Né, as plataformas, a consumidor.gov vem sendo uma plataforma muito bem utilizada, com resultados incríveis. Eu sou uma grande entusiasta dessa plataforma, inclusive uso na minha vida pessoal para resolver os meus próprios problemas. E assim, todos com sucesso. Realmente, no meu uso pessoal, foi 100% de sucesso até agora. E eu sempre incentivo todos os amigos, muitos que não são advogados, a acessar, né, que nem conhecem, a acessar a plataforma e conhecer os benefícios, né, dela. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Olha, então, Natália, só antes, olha, coisa boa, temos amigos do Gustavo da PUC do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio, de Pernambuco também, um abraço também, Silvio, lá do Piauí. Estou muito feliz de poder, a tecnologia permite isso, a gente rever tantos amigos que estão do Oiapoque ao Chuí, né? E, bom, Natália, as plataformas online, esse é um tema que realmente veio para ficar. As plataformas online para resolução de conflitos, elas surgiram, sobretudo, no comércio eletrônico. Surgiram lá nos Estados Unidos, até para o pessoal ter aí uma ideia, elas surgiram lá com sistemas de eBay, para questionamentos relativos a essas compras eletrônicas. E essas plataformas, elas conseguem resolver muitos dos problemas que os consumidores têm. Quando elas surgiram lá fora, elas surgiram também pensando que a justiça lá fora é uma justiça que muitas vezes é mais cara que a brasileira, é uma justiça que não tem a gratuidade na extensão que no Brasil a gente tem assistência judiciária gratuita. Então, elas surgiram num contexto de pessoas que muito provavelmente não conseguiriam ter um acesso à justiça se não usassem a plataforma. Aqui no Brasil, a gente, quando olha para plataformas para resolução de conflitos, qual é o grande exemplo que a gente tem? É exatamente o que você trazia, a plataforma consumidor.gov.br para resolução de conflitos de consumo. E a plataforma, vejam que ela veio num contexto que a gente tem os juizados especiais cíveis sem custas, em que a gente tem no Brasil uma gratuidade da justiça que ela é consagrada na Constituição. Mas será que a plataforma ela altera o meu interesse de acessar o judiciário? Bom, a plataforma consumidor.gov.br, se vocês entrarem, gente, na plataforma, quem ainda não entrou, vale entrar, ela é uma plataforma de fácil uso e lá os índices de êxito são muito bons. A gente tem lá para certos setores, por exemplo, telecomunicações, mais de 80% de êxito para resolução de conflitos. Ela é uma plataforma para negociação direta entre consumidor e fornecedor. E ela tem como tempo médio de resposta 10 dias. Então, qual foi a grande questão que surgiu com essas plataformas, especialmente a consumidor.gov? Bom, diante de uma plataforma que dá uma resposta em até 10 dias, será que eu tenho um direito de acesso à justiça diretamente ou será que primeiro eu tenho que ir para a plataforma e só se eu não conseguir chegar a um acordo que eu vou ao judiciário? Bom, desde que a plataforma começou a entrar em pleno funcionamento, a partir de meados de 2017, isso vem gerando muita polêmica nos tribunais. Em alguns julgados pelos tribunais do Brasil, extinguem as ações que não foram para a plataforma antes. Extinguem os processos por falta de interesse de agir. Na minha opinião, Natália, extinguir por falta de interesse de agir é algo que me parece que iria contra o nosso sistema, porque a lei não previu expressamente esse requisito. Porém, respondendo a sua pergunta, que a lei não previu requisitos que eu tenho que ir antes para a plataforma para depois propor a ação. Mas,
se a plataforma ela é um meio mais célere para tentar chegar a uma solução, me parece que a melhor solução qual é? A melhor solução, se a pessoa não ingressou na plataforma antes de propor a ação, é que o magistrado suspenda o processo para que as partes tentem um acordo na plataforma. Isso, gente, até tem recomendação de tribunais, por exemplo, do TJ do Maranhão, tem recomendação nessa linha. E isso eu acho que compatibiliza o ingresso no judiciário com o direito de acesso à justiça, porque direito de acesso à justiça, gente, é direito de acesso à solução justa para o conflito de interesses. A solução justa não necessariamente é a solução que é imposta pelo Poder Judiciário. A solução justa, ela pode vir por uma negociação direta. E até uma preocupação, que ainda mais aqui que a gente está falando na ESA, né? Uma preocupação que muitos advogados têm, gente, será que a plataforma ela vai tirar o mercado do advogado? Essa é uma preocupação muito grande dos advogados. Mas ela não tira o mercado do advogado, porque o advogado ele pode atuar na defesa dos interesses do cliente dele nessa plataforma para negociação direta. Por exemplo, no meu antigo escritório, atualmente eu estou no Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues, mas no meu antigo escritório, a gente tinha algumas questões de consumo ligadas à aviação. E nosso escritório era que gerenciava a realização dessas negociações no âmbito da plataforma. Então, assim, até porque, professor... mercado, né? Oi, perdão, Natália. Não, imagina, até porque, desculpa aí te interromper, mas muitas vezes a parte não tem noção do direito dela ali, né, de uma indenização que ela pode negociar, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então, o assessoramento do advogado é fundamental para que essa plataforma seja usada da melhor forma possível. Exatamente, exatamente. A gente não tem que pensar nisso como uma perda de mercado, mas como mais uma possibilidade para o advogado atuar. E aí isso muda a nossa forma também, Natália, de definir honorários, por exemplo. O advogado ele tem que agora começar a pensar, diante dessa ideia de a gente ter a utilização de plataformas online, o advogado tem que pensar no contrato dele de honorários, por exemplo, valores ligados a um êxito numa proposta de acordo que seja fechado na plataforma. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, até porque, às vezes, o advogado, e vejam que mesmo fora da plataforma, gente, às vezes o advogado esquece, ao prever os honorários dele no contrato, de estabelecer ali alguma regra sobre acordo. Então, aí vocês vão falar, mas meu cliente ele vai querer me pagar honorário se eu fechar acordo na plataforma? Ora, aí você vai falar com o seu cliente, você vai ter que mostrar para ele que você evitou anos de processo. Isso é uma economia para ele. Seja uma economia psíquica, seja uma economia de dinheiro também, de tempo, né? Não, com certeza. E até, assim, os advogados também têm que lembrar de destacar a fase extrajudicial, esse momento pré-processual do uso da plataforma, ou mesmo de acordos, para pedir no futuro processo os honorários sucumbenciais, considerando essas negociações na fase pré-processual, inclusive da plataforma. Falar, olha, eu me preocupei, eu usei a plataforma, não conseguimos chegar a um acordo, a empresa enfim, não cedeu e a gente teve que vir para o judiciário, mas eu gastei 10, 15 dias na plataforma, gastei mais tempo negociando, né, fora da plataforma. Isso vai impactar nos seus honorários comerciais para elevar, né, aos 20%. Sim, exatamente. E para o próprio juiz, por exemplo, né, Natália, nesse ponto que você está colocando, o próprio juiz, na hora que ele vai sentenciar, se a demanda chegou aí para a plataforma consumidor.gov, antes de se chegar ao judiciário, ou o juiz suspendeu o processo para a plataforma, isso foi mais uma etapa de trabalho, né, que tem que ser valorada lá na forma do 85 do CPC para definição de honorários. Exatamente. E, assim, essa plataforma, eu acho que daqui a pouco, eu não sei como é que vai ficar, mas já temos alguns tribunais que já estão colocando ela integrada, né, no PJE, como o TJ do Distrito Federal, lá em Brasília, que já tem, mas não é obrigatória, né? Ela é uma fase opcional do jurisdicionado. Então, acho que isso vai maximizar, né, o uso dela, mas eu acho que
inserir ela como uma fase antes de acessar o judiciário seria bem interessante, né? Para quem tivesse interesse, claro. E esse ponto que você colocou, Natália, é super interessante, porque houve, agora durante a pandemia, a instalação de um projeto piloto do CNJ com o TJ do Distrito Federal e com o TJ de Pernambuco para estabelecer uma vinculação da plataforma online. Eles vão usar a base do consumidor.gov dentro do judiciário. Então, o que eu acho que isso também vai ser bem interessante? Também é um projeto piloto que eu acho que, como você colocou, ele ainda é opcional, e eu acho que a tendência vai ser qual? E que para mim vai ser o melhor dos mundos. Foi proposta a ação antes de o magistrado, por exemplo, ele já tramitar como um processo contencioso, a demanda vai primeiro para a plataforma para se tentar o acordo e, se não chegar ao acordo, então aí sim o juiz vai tramitar na forma do procedimento comum tradicional. E dá um abraço aqui no nosso amigo e colega José Roberto Porto, né, que tá brincando aí com os meus livros. Tem alguns que eu escrevi, tem alguns até... Tem aqui também presente seu, né, Zé? Estou esperando o último, hein? Aqui, viu? Então, eu acho o seguinte, gente. Essa plataforma, esse uso da plataforma que você colocou, Natália, ele vai mudar, inclusive, para mim, gente. Isso é o começo do fim da audiência de conciliação do artigo 334 do CPC. Muitos advogados falam, a audiência de conciliação do artigo 334, ela não chega a um acordo muitas vezes. Claro, ela foi criada no CPC por quê, gente? Para tentar mudar a cultura do litígio pela cultura da consensualidade. Por isso, uma audiência obrigatória. Mas, como essa audiência não tem sido tão exitosa, claro, não dá para generalizar. Tem casos em que ela leva a acordo, mas, então, usar a plataforma de início, isso vai ser um mecanismo que pode ser até mais célere, porque uma audiência dessa, tem lugares em que essa audiência vai ter meses de distância. Na plataforma, não. Plataforma, uma plataforma ela permite múltiplas tentativas de acordo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho ali uma necessidade de uma pauta de audiências para isso. Então, isso é um ganho de eficiência, é um ganho de celeridade. Mas, professor, de alguma forma você acha que a gente vai perder Porque na plataforma, né, são as duas partes negociando diretamente, né? Sem a participação de um conciliador, um negociador, enfim. Você acha que a gente vai perder algumas oportunidades de acordo, ou reduzir pela falta do conciliador ali, pela falta da terceira pessoa imparcial para ajudar na condução dessas negociações? Ou, eventualmente, essa plataforma pode ter uma segunda fase, depois da negociação direta, fazer uma negociação, né, com uma terceira parte aí imparcial? Então, hoje a plataforma consumidor.gov ela ainda é uma plataforma de negociação direta, mas para mim isso é só uma primeira fase, porque em breve tudo indica que ela vai passar a ser uma plataforma de conciliação, mediação online, porque isso acaba sendo uma segunda fase, Natália, porque até no mundo, né, nas experiências de plataformas online, foi isso que foi acontecendo. A gente vê que eles começaram com a negociação e aí passaram para mediação, conciliação online, até em alguns casos arbitragem online. Mas então eu acho que isso é o próximo passo. Isso vai ser super importante, que realmente tem alguns, né, alguns juízos que marcam a audiência muito para frente, tem outros que driblam, né, essa audiência, falam, não tem sido muito exitosa, a parte a qualquer momento pode conciliar e pedir audiência, e aí acaba não fazendo. Eu acho que na prática, assim, a gente não... Pelo menos a minha prática mostra que essa audiência não tem sido tão usada, né, como o legislador gostaria que ela fosse, da forma que ele gostaria que ela realmente fosse. É verdade. Essa audiência, ela está ficando quase que uma audiência meramente de formalidade. Até acho que foi o Walter que colocou aqui antes, né? Olha, tem juízes que não estão até designando. Por quê? Porque muitas vezes acaba que o conciliador ele não está bem preparado. Uma audiência para dar certo, ela precisa de um conciliador ou um mediador bem preparado, que estudou o caso, para poder
fazer aquela audiência. Então, não adianta fazer por mera formalidade e ser como sempre foi, de meramente se perguntar: ah, tem acordo? Não tem paciência. Não é isso que o código esperava quando ele estabeleceu a audiência obrigatória. Então, a plataforma ela vai ter muito mais potencialidade para isso, até porque essa conciliação mediação online, Natália, que a gente imagina que vai ser a segunda etapa, ela certamente deve começar com humanos, mas ela vai migrar também para mediação ou conciliação via robô, para o robô tentar fazer algum tipo de proposta para as partes. Essa parte realmente me fascina bastante, né? Da gente ter essa automatização, né? E usar uma quarta parte aí como a tecnologia, né? Atuando em nosso favor, como teve na Prefeitura de Nova York, em vários outros lugares, e que foram muito bem sucedidas, porque o robô ele já sabe, né? Já tem catalogado ali, já tem todas as informações dos acordos que funcionam, que não funcionam, ele só passa a proposta, se a proposta puder ser bem aceita. Então, assim, ele faz uma negociação muito inteligente. E não tem dia, noite, o robô funciona full time, né? Então, isso agiliza muito o procedimento. Exatamente. E o robô, ele pode agir em vários processos ao mesmo tempo, coisa que o humano não consegue, né? O conciliador, ele tem que ficar focado naquela conciliação para depois passar para outro. O robô não. O robô, ele vai participar de várias ao mesmo tempo. E foi o que você colocou. A doutrina fala, o robô, né, a inteligência artificial, vai ser a quarta parte dos processos, além do juiz, do autor e do réu. Né? Isso é cada vez mais uma realidade. Essa parte é que estou estudando, né, agora para minha dissertação, mas aplicado mais no processo judicial, né, o uso da inteligência artificial, e realmente esse é um tema que me fascina muito e que eu acho que vai ser uma grande saída, né, para esse gargalo que a gente tem, porque até recentemente, até comentei, acho que numa outra live aqui, que eu assisti uma palestra, né, do professor Richard Susskind recentemente, em abril, acho, ele, enfim, falou aberto, né, e aí ele disse que deu o Brasil como exemplo de backlog. É muito triste, né, a gente vê ele falando, Índia, Brasil, assim, é vergonhoso a gente ver o judiciário, né, tão cheio, mas a gente entende que não é culpa do judiciário, é um volume muito grande de ações, é uma cultura de litigiosidade, enfim, a culpa não é do judiciário, também não é do jurisdicionado, é a falta de uma solução aí que eu acho que a tecnologia tem toda a capacidade de ajudar a gente a sair desse exemplo ruim. É verdade, eu acho que aquela coisa, a resolução de conflitos é um fenômeno cultural, né? Acho que junta, né? A gente tem vários elementos que juntam uma cultura de litigiosidade aqui, também tem um problema de, às vezes, de respeito por parte da lei por parte de muitas pessoas. De outro lado, também, aquela coisa, as pessoas não têm a cultura de tentar resolver o conflito antes de ir para o judiciário. Eu costumo dizer, o judiciário, às vezes, ele vira a tia da escola, né? Que tem que resolver o problema entre duas crianças, mas a gente tinha que ter uma cultura mais de tentar resolver as questões também antes de ir para o judiciário, né? Sim, e tomara que a tecnologia ajude a mudar isso. Natália. Para mim, deu uma congelada. Agora voltou. Agora voltou. Tá, bom, legal. Bom, e aí já avançando para a questão das audiências virtuais e as audiências por videoconferência, né? Acho que a experiência tem sido muito boa, pelo menos a minha experiência prática das audiências por videoconferência e julgamentos também. Isso tem sido, assim, eu tô achando muito, muito bom, muito, muito prático, até porque a gente consegue sustentar e despachar em outros tribunais sem sair de casa. Então, assim, isso é uma vantagem muito grande e até numa audiência que eu fiz, né, era uma oitiva de testemunha numa carta precatória. A ação era do Rio e o processo tramitava no Paraná. A ação era do Rio e a carta precatória era proibitiva no Paraná. E aí a juíza falou, olha, o que eu queria dizer aqui para os advogados antes de começar a audiência é que
essa carta precatória é absolutamente necessária no contexto de audiência por videoconferência. Eu estou ouvindo uma testemunha que o juiz vai valorar essa prova, o juiz da causa vai valorar essa prova, e eu que estou colhendo depoimento aqui, quando, na verdade, essa audiência poderia ter sido marcada por videoconferência com o juiz da causa. Seria muito mais útil. Então, ela abriu dizendo isso, dizendo que, olha, eu acho que a minha vara de precatórias vai acabar. Enfim, tem muitos outros trabalhos aqui para a gente fazer, mas eu acho que esse realmente é desnecessário nesse momento aqui do uso da tecnologia, do avanço da tecnologia com o judiciário. E aí ela falou, só queria deixar isso claro para vocês desde o começo. Depois a gente conversou um pouquinho, ela é uma grande entusiasta também do uso da tecnologia. E achei bem interessante, né, essa posição dela. E a gente pensar exatamente também no uso da carta precatória, num contexto, né, de audiências virtuais por videoconferência. É verdade. Nesse ponto até, Natália, veja que você tocou num ponto que até escrevi um artigo recentemente para o Jota, falando sobre o futuro da competência territorial quando a gente pensa na justiça digital. Porque quando a gente tem, quando a gente pensa no processo tramitando todo digitalmente, será que tem diferença o órgão jurisdicional está aqui na capital do estado, ou ele está, por exemplo, na comarca de Campos, ou, como você colocou, ele está lá em Curitiba, Londrina, que seja? Ora, porque se ele tramita digitalmente, as partes e o juízo podem estar em qualquer lugar. Então, eu venho defendendo que isso vai levar ao fim das cartas precatórias. Isso vai ser uma mudança que a gente vai ter no nosso sistema. Por quê? Se eu tenho a prática de atos digitalmente, a carta precatória para inquirir testemunha, por exemplo, ela não precisa mais ocorrer, porque a audiência pode ser feita pelo juízo do Rio com a testemunha que está lá em Londrina participando aqui dessa audiência. Então, as cartas precatórias elas vão acabar se mantendo para situações muito excepcionais, por exemplo, uma prova pericial que tenha que ser feita em loco, né? Mas para muitas coisas a gente vai ter a mudança do sistema. Então, inclusive, para as ações, mesmo isso, de certa maneira, pode otimizar o judiciário criar varas especializadas que fiquem concentradas para questões que possam ser decididas digitalmente. Então, eu acho que isso e foi falou, reduz custo. Imagina, nesse teu exemplo, você teria que pegar um avião, teu cliente ia ter que pagar, toda a parte logística o teu cliente ia ter que pagar aqui. Então, isso faz muita diferença, na verdade. Então, acho que vai ser melhor para todo mundo, né? Não, com certeza. É uma economia de tempo, assim, pra gente, incrível. Coincidentemente, nesse período de pandemia, eu tive muitos julgamentos fora do Rio. E eu ficava só imaginando, eu ia ter que sair uns 3 dias antes para despachar com todo mundo, para participar do julgamento, para voltar. Às vezes não dá para voltar no mesmo dia. E é uma economia de tempo, assim, incrível, porque você participa do julgamento, você despacha, né, por vídeo, despachei por vídeo, por telefone, por áudio enviado por WhatsApp. Já despachei por vários tipos de ferramentas e plataformas. Usei WhatsApp, vídeo por WhatsApp, o Citrix, né, que é o oficial, né, aqui do Rio. Enfim, eu acho que encurtou muito as distâncias e facilitou muito. E todas as vezes que eu despachei, eu agradecia os desembargadores por receber online, por não exigir, né, esse comparecimento pessoal, porque realmente é muito melhor, né, pra gente, para nós advogados, não termos que sair daqui, da onde a gente trabalha, do nosso escritório, da nossa casa, para quem já voltou, né, no escritório, e ter a chance de despachar e de trabalhar da melhor forma para o cliente, né, conseguindo despachar com todo mundo, enfim. Sim, Natália, que até tive uma sustentação oral durante a pandemia e eu tive uma sustentação oral durante a pandemia que foi por videoconferência. E veja, foi uma maravilha, porque eu simplesmente na hora da audiência botei a roupa de dentro de casa, fiz, na hora da sustentação oral, a minha foi, sei lá, a segunda da pauta das preferências, e em 20 minutos eu estava liberado. Hoje, por exemplo, eu vou ter uma sustentação oral presencial no tribunal e vou ter que sair 1 hora antes,
para chegar lá e esperar lá, mas esperar em aglomeração, porque vamos ter advogados. Imagine, se todos os advogados da pauta que estiverem lá, vai ser uma aglomeração. Tanto que é louvável o que o tribunal fez na semana passada, de editar o ato 25, estabelecendo que as audiências e sustentações serão preferencialmente por videoconferência, porque, de fato, durante a pandemia, fazermos atos presenciais, isso está indiretamente, é claro que não é intenção penal, mas isso indiretamente acaba gerando uma aglomeração e com esse risco de pandemia. Então, eu até quando eu recebi que era presencial essa sustentação oral de hoje, eu até na hora pensei em peticionar e falar, olha, mas a gente está no meio de uma pandemia, eu quero fazer por videoconferência. Mas, enfim, foi marcada presencial, né? E nesse caso aqui, a gente tem mas o tribunal acabou depois editando esse ato e agora eu acho que vai mudar a orientação dentro do tribunal. Foi muito louvável o tribunal fazer isso, né? Para estabelecer uma sustentação oral, preferencialmente por videoconferência. Tô na torcida. Tem um julgamento terça-feira que vem também, no TJ aqui do Rio. Tô na torcida para ver se eventualmente isso migra para a plataforma, né, do lado Citrix para ser digital, porque realmente eu ainda não fui não precisei ir pessoalmente ao tribunal Nem eu. e enfim, já né, na minha equipe outras pessoas já foram, enfim, o fórum está super vazio, mas os julgamentos têm estado cheios. Inclusive, a gente teve ontem um julgamento presencial com sustentação oral e tem realmente estado cheio. Infelizmente, né? Porque nesse momento de pandemia é realmente muito complicado essa situação para quem está fazendo, né, a quarentena aí mais rígida. Sim, sim. Eu recebi foto outro dia de um colega da minha equipe do escritório. Parecia a entrada do Maracanã em final de campeonato, para as pessoas entrarem na sala de sustentação oral, na sala de sessão, né? Então, realmente isso vai contra a lógica do isolamento, né? Que inclusive está sendo tantas decisões judiciais que estão preservando o isolamento social quando impedem certas atividades, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, com relação a essas audiências virtuais e por videoconferência, então você acha que a gente pode ter uma obrigatoriedade delas serem por via eletrônica, digamos assim? Bom, para mim, eu acho que essas audiências, na minha opinião, Natália, a gente tem que olhar, em primeiro lugar, para o consenso das partes. Ou seja, se as partes estão de acordo em que seja por videoconferência, na minha opinião, isso tem que ser prestigiado. Por quê? Porque isso é mais econômico, a gente tem que pensar em termos dos próprios direitos fundamentais processuais, né? Eficiência, celeridade, acesso à justiça. Então, a gente tem aqui de pensar que a gente vai ter uma proteção a todos, ainda mais no contexto de pandemia. Então, eu acho que é preferencial se as partes estiverem de acordo. Agora, se uma das partes apresentar algum tipo de objeção fundamentada à realização do ato por videoconferência, aí o juiz tem que analisar aquilo ali. Por exemplo, o advogado pode apresentar uma objeção dizendo que ele não tem sistema, por exemplo, ele não tem internet que comporte isso. E aí, infelizmente, não vai poder ocorrer. Mas, é claro, isso tem que ser analisado no caso concreto. Por exemplo, imagine um grande escritório de advocacia dizer que não tem como fazer por videoconferência. O magistrado, vejam, aqui é um controle de boa-fé. Boa-fé é analisada à luz do caso concreto, gente. Então, o magistrado vai ter que olhar para a situação concreta para ver se a alegação é crível ou não. Vejam, a própria OAB, ela tem as salas da OAB que podem ser utilizadas para isso. A OAB vem dando muito suporte aos advogados nesse momento de digitalização da justiça, por assim dizer. Então, eu acho que vai ser bem excepcional a não realização do ato por videoconferência se as partes estiverem de acordo. A gente sabe também que o acesso à internet, até pelas pesquisas do IBGE, é enorme, né? Coisa em torno de 80%, 90%. Então, pouquíssimas pessoas não têm realmente acesso à internet, até porque os sistemas, as plataformas funcionam no celular, inclusive, não precisa nem ser computador, né, para você participar da audiência. O Citrix tem
né, o aplicativo funciona bem no celular. Então, eu acho também que realmente tem que ser fundamentado. E uma questão interessante aqui para a gente até comentar são dois pontos. Um é a ampliação do julgamento por videoconferência, né, da sustentação oral por videoconferência e da própria possibilidade de fazer, de trazer questões de fato, né, durante o julgamento do STF, os julgamentos, que, na verdade, as últimas resoluções ampliaram muito, né, as hipóteses que aceitam a sustentação oral por vídeo, e muitas vezes não é nem no julgamento por videoconferência, é no julgamento virtual. Então, você faz a sustentação, grava na plataforma e faz o upload do arquivo. Então, assim, é uma chance de você ser ouvido até nos julgamentos que sejam virtuais. Então, assim, isso é meio polêmico, né? Porque, a rigor, os ministros têm a obrigação de dar o play lá e assistir a sustentação do advogado antes de votar. Mas a gente não sabe como é que isso vai funcionar exatamente na prática, né? Exatamente. Assim, eu acho até que o que a gente pode ter? A gente tem uma questão de controle. Oi, meu amor, vê lá com a mamãe, vê lá com a mamãe, tá? Eu tô aqui numa reunião, tá bom, meu amor? Em casa, né? A gente fica... Vida real. Vida real, né? Mas então... A gente... bom, quanto ao que você colocava dos atos por videoconferência, eu acho que a gente também tem um grande desafio que é, e se tiver um problema, Natália, na hora com a sua internet, por exemplo, né? Eu acho que a gente pode pensar em backups, por exemplo. Como assim? E acho que a gente precisa de uma regulamentação legislativa quanto a isso. Mas, por exemplo, o advogado que vai fazer sustentação oral, a gente teria que ter aqui mecanismos, por exemplo, de ele já fornecer um telefone para o órgão jurisdicional, para qualquer problema, o órgão legal. O TRF faz isso. O TRF, olha que interessante, Natália. Eu tinha dois processos na pauta. Um era o que eu ia sustentar, o outro era um agravo, e que não era de sustentação oral, porque não era daqueles casos de agravo que pode sustentar. Eu sustentei, que era esse caso que eu falei, que eu fui o segundo a sustentar na sessão. Uma hora depois, me ligam do TRF, doutor, o senhor caiu, o senhor não vai sustentar agora? Porque eles não tinham visto que era um agravo, que não tinha sustentação, e eles tinham visto que eu tinha pedido sustentação oral, e viram meu nome de novo ali. E aí me ligaram. Vejam que interessante aqui. Foi muito louvável isso do tribunal. Eu sempre dou esse exemplo, parabenizando o TRF2 pela postura, e a turma especializada pela postura, porque foi uma preocupação com o direito do jurisdicionado. Eu poderia ter caído, eles ligaram. Então, a gente tem um telefone, ou então uma gravação de backup que o advogado poderia fazer para, se caísse, a gente ter o uso daquela gravação. Eu não sei se você viu, Natália, até saiu uma notícia, porque houve um caso no TRT da 2ª Região em que o advogado começou a fingir problemas técnicos para não realizar a audiência. Só que a magistrada percebeu. Agora, eu não vou saber te explicar exatamente como ela percebeu que aquilo era uma conduta fraudulenta dele. Mas, então, esse é um outro desafio que a gente vai ter aqui. Um desafio de controle, seja pelo advogado da outra parte, seja pelo tribunal, de eventual conduta fraudulenta, né, das partes aqui. Cara, é lamentável, né, a gente assistir essas pessoas querendo burlar, né, enfim, colocar a culpa na tecnologia para não realizar um ato, para se livrar de fazer uma audiência, de participar de uma sessão. Realmente é lamentável, e é a boa-fé que tem que prevalecer sempre, né, Exatamente. não só no meio presencial, como especialmente no digital, diante da distância, porque você não está fisicamente com a pessoa, você não está vendo exatamente, né, quais são os problemas ali. Realmente é triste, né, a gente ver isso, mas sempre, infelizmente, sempre tem um jeitinho, né, que as pessoas tentam inventar para assim, burlar. E a questão voltando à questão da audiência, que a gente falou há pouco, do fim das audiências, a possibilidade das audiências no JEC por videoconferência. Essa inovação da lei do JEC foi realmente muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente viu o processo no juizado demorar muito por conta das audiências, por conta das pautas.
E agora essa possibilidade aí por videoconferência. E tem alguns juizados que nem estão fazendo audiência em alguns casos, né? Pedem para vir a proposta por escrito para que o processo possa, né, tramitar, possa correr, possa ser sentenciado e a prestação jurisdicional ser entregue, né, de forma tempestiva, né? Então, essas alterações são todas muito bem-vindas, na minha visão. Eu acho essa mudança que a gente teve no âmbito do juizado, Natália, foi muito boa, porque imagina, né? Às vezes o jurisdicionado, ele ficava, às vezes ele perdia um dia no juizado, ou porque ele tinha que se deslocar até o juizado, esperar a audiência. Então, isso foi uma grande mudança a gente ter. E outro dia, até por acaso, eu encontrei com um juiz de juizado. E esbarrei com ele na rua outro dia, e aí eu perguntei para ele, porque como eu gosto do assunto, né, perguntei como é que tá? Tá fazendo audiência? Ele falou, olha, tá ótimo, a gente está adorando fazer assim, tá ótimo para as partes, todo mundo está elogiando nas audiências ser assim. Ele até estava questionando, olha, eu acho que no fundo nem valeria a pena voltar para audiências presenciais, porque todo mundo só elogia, ninguém reclama de ser assim, o pessoal entra super feliz na audiência. E eu acho, Natália, que no caso do juizado, a gente também vai migrar aqui, pessoal, para ficar na cabeça de vocês, uma coisa que vai acontecer ainda aqui na nossa justiça. Escutem que vocês vão ainda me dar razão. Hoje a gente tem as audiências síncronas, né? O que é isso, né? Todo mundo entra naquele horário e faz o ato todo mundo junto. Mas uma coisa que certamente a gente vai evoluir, porque no mundo inteiro, claro, eu digo, né, no mundo inteiro, nesses sistemas que digitalizaram a justiça, União Europeia, Estados Unidos e outros países, alguns países da Ásia, eles evoluíram para essas audiências, entre aspas, assíncronas, ou seja, a gente passa a ter uma fase de conciliação assíncrona. Como assim? As pessoas não precisam entrar ao mesmo tempo. Elas têm, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do Canadá. Elas têm, por exemplo, de segunda às 7 horas da manhã até sexta-feira, 22 horas, para elas entrarem no sistema e procurarem realizar a negociação direta ou a conciliação, em que um conciliador vai entrando ali também a partir das propostas, porque aí as pessoas vão recebendo mensagem avisando que alguém postou ali, como fosse, por exemplo, no Teams, né? Que você postou alguma coisa no canal do Teams, da sua equipe, a pessoa está recebendo que você postou. Então, isso, gente, também vai ser algo que eu imagino que vai acontecer no Brasil. Por quê? Isso evita, veja, isso vai ser da sua melhor conveniência e vai evitar aquele problema que eu comentava com vocês, do problema da internet. Porque se às 14 horas a minha internet deu problema, ela só voltou às 16, às 16 eu entrei, olhei a proposta lá e já falei sobre a proposta. Então, isso é algo que vai migrar também. Não, realmente, seria excelente, ainda mais num contexto de juizado, porque você teria muito mais celeridade, né? Embora não esteja todo mundo junto, você conseguiria resolver isso mais rápido na medida em que as pessoas tivessem disponibilidade. Você não dependeria de parar a vida de todo mundo por 1 hora, 2 horas, né? Até porque a pessoa tem que se organizar, se preparar. Não, agora a internet está funcionando, deixa eu testar aqui. Todo mundo tem esse momento aí pré, né? Qualquer sessão virtual, audiência virtual, que aí a gente para tudo, testa tudo e aí você não precisa se preocupar com nada disso. A hora que você puder, você entra, faz a proposta, responde e tipo um chat, né? Sim, exatamente. Imagina, às vezes no meio do dia você está desesperado de coisa, então você não está nem com cabeça para pensar bem na proposta. Você à noite parou e pensou. Dá um abraço aqui no meu amigo Paulo André, também saudações a Carla, viu, Paulo? Fico muito feliz de poder te rever, pelo menos aqui na esfera virtual. E, bom, mas eu acho, Natália, que isso daí vai ser... Imagina, eu à noite sentei, já comi... Até porque, vejam, ainda tem o fenômeno da neurociência, gente. Às vezes, tem os estudos que mostram, olha, depois que você se alimentou, você está mais... Que a sua cabeça pensa melhor. Imagina, você quer comer, sentar para pensar nas propostas, por exemplo. Né? Tem estudos de neurociência super sérios nos Estados Unidos sobre isso.
falando de depressão mental, né? Que a gente até conversou lá no mestrado, né, Natália? Que você deve lembrar que a gente falou um Sim, pouco sobre sim, sim. isso. Né? Eu até li recentemente estava lendo um livro sobre jurimetria. E aí tinha um estudo, tu falava de um estudo que os juízes, né, separaram, né, umas ações penais, e aí os juízes fizeram por horários, né, por turnos, considerando o almoço, o lanche e a janta. Então, sempre que o juiz estava mais perto de ter que se alimentar de novo, estava com mais fome, ele tinha um índice muito maior de condenação do que quando ele estava alimentado. Então, Exato. ele tinha a tendência de, logo nos momentos posteriores ao momento de almoço, de lanche, de jantar, de ser mais condescendente e não condenado que nos momentos que ele estivesse com fome. Isso é realmente é um estudo que é importante ser feito, né? Sim, sim. E lá eles fizeram um estudo grande quanto a isso, né, com juízes criminais, né? E realmente, assim, com fome, eu não sei quanto vocês, eu fico com o maior mau humor. Eu sou uma pessoa que está sempre de bom humor, rindo. Né? Você que, poxa, me encontrava toda semana na faculdade, Natália, você não me via de cara feia. Agora, quando Não, eu tô com fome, olha, eu fico num mau humor até comer. Então, assim, né, isso afeta até o seu espírito de conciliação ou não, né? com certeza, com certeza. Bom, e aí a gente já avançando aí para a questão dos despachos por videoconferência. Então, a gente pode considerar eles um direito do advogado? Olha, Natália, esse ponto é um ponto que tanta gente me trouxe ao longo desse período de pandemia, porque veja que, por exemplo, eu tive um caso da Procuradoria, um caso super sério, uma ação civil pública, que precisava despachar com o desembargador porque tinha havido um equívoco numa decisão monocrática. Veja, não era questionar, não era o ius esperneante, era porque tinha um equívoco que eu queria explicar para ele o meu agravo interno, até porque ele vendo, ele iria entender aquilo e, de fato, ele acabou revendo depois, na hora de julgar o agravo interno, e ele levou o voto dele na linha do que eu expliquei. Mas aí entrei em contato com a Câmara e a Câmara falou, olha, eu falei, olha, eu queria despachar com o desembargador por videoconferência. Eles falaram, olha, não tem como despachar por videoconferência. Eu falei, não, então vai me atender presencialmente? Não, também não, porque não estamos fazendo atendimento presencial, que era ainda aquele período de fórum fechado. Eu falei, bom, tudo bem, mas então como é que eu falo com o desembargador? Aí a gente conversando, né? E aí, vejam, às vezes também, gente, é aquela coisa, o órgão, o setor técnico, o setor administrativo do órgão, que também não está preparado para dar uma resposta. Aí a gente chegou à conclusão, olha, manda um e-mail explicando brevemente e pedindo para falar. E aí, vejam, o desembargador foi super solícito, porque, vejam, esse é um momento que tem muita coisa que não está regulada, né? E que a gente precisa de soluções, todo mundo cooperar juntos. O desembargador me ligou, depois que ele mandaram um e-mail para ele, repassaram o e-mail, ele ligou. Doutor, eu vi seu e-mail, o senhor pediu para despachar, eu estou ligando de volta aqui para poder, então, já que o senhor pediu o despacho, e vejam, ele viabilizou um despacho por telefone. E vejam, agora, gente, nesse momento que ainda se precisa regulamentar, isso, eu acho que nesse momento de pandemia, mesmo quando passar a pandemia, o direito fundamental, a eficiência, o acesso à justiça, eu acho que ele vai trazer como consequência um direito aos despachos por videoconferência. Porque, por exemplo, e até alguns ministros, a ministra Nancy Andrighi, ela faz muitos despachos por videoconferência. Isso está atento à necessidade das partes. Imagine, fazer o advogado ir até Brasília, gastar dinheiro com isso para um despacho, voltar. Então, nesse contexto, olhando para o acesso à justiça com a eficiência, eu acho que os tribunais, eles ficam um dever de casa para eles de viabilizar canais para despachos por videoconferência. E muitos juízes já vêm procurando estabelecer isso, desembargadores, estabelecer esses canais para realização desses atos. E isso é mudar a face da justiça brasileira. E pode ter outros canais também, Natália, que a tecnologia traz, só para trazer para o pessoal, por exemplo, QR Code, gente. A gente gravar um vídeo e mandar o QR Code para o magistrado poder ouvir, ao invés de nós mandarmos memoriais escritos, um videozinho de 1 minuto falando sobre o caso. Também vejo. A gente tem usado muito o QR Code, a gente tem usado muito agora nesse contexto de pandemia.
E muitas vezes, assim, às vezes o desembargador não recebe virtualmente, não tá, às vezes a pessoa não está familiarizada, né, com as ferramentas tecnológicas. Aí você perguntar, posso mandar um vídeo? E aí você manda o link, manda um QR Code e ele assiste. Então, assim, é excelente você poder, né, se valer disso. Que eu me deparei já com algumas situações dessas, de desembargadores não estarem familiarizados, não fazerem essa possibilidade de despacho por telefone. E aí você fica numa situação meio difícil. Aí, para mim, a melhor solução foi o vídeo, que até o momento todos foram super bem aceitos, inclusive com resposta do desembargador, obrigada pelo vídeo, assisti, recebido. Então, assim, é mais uma ferramenta, né? Sem dúvida, e que facilita para todo mundo, para o magistrado. Gente, imagine, você tem que se deslocar até o fórum para falar com o magistrado, às vezes, ele quer ver todos os vídeos com calma, no momento oportuno. Às vezes, a gente vai lá no momento que nem é o melhor momento para o desembargador, para o magistrado, então ele, às vezes, não consegue nem te ouvir com a tranquilidade que ele precisa, porque ele está desesperado de coisas para fazer ainda dentro de determinado horário. Então, isso vai ser, inclusive, melhor para o julgador, para ele poder analisar, ele pode ver de novo, para ele ouviu você, aí ele lê lá o seu processo e vai olhar de novo o que você falou, para poder ver se é aquilo mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a tecnologia veio como um instrumento para melhorar o acesso à justiça, até como a Paty estava colocando aí. E eu acho, gente, que... Agora, qual é a grande preocupação? Que até quando eu tenho escrito sobre o tema, Natália, eu coloco e fica de mensagem para todo mundo. A tecnologia ela veio para melhorar o serviço de acesso à justiça, o serviço judiciário. Mas essa melhora ela tem que ser vista como uma melhora para o usuário e para o judiciário. Não pode ser uma melhora só para o judiciário, mas também para o destinatário do serviço público. Então, por que eu coloco isso? Porque eu já vi, por exemplo, um ato de um tribunal dizendo que eventual problema de internet era risco do advogado, quanto a atos por videoconferência. Ora, será que o advogado pode ser responsável por um serviço de terceiro, que inclusive é serviço objeto de concessão, né, gente? O advogado não poderia criar a internet dele sozinho, né? Então, assim, claro, eu tenho visto os tribunais em geral, gente, eles estão sendo muito, eles estão agindo em conjunto com o jurisdicionado, nesse momento, todo mundo caminhando de mão dada na tecnologia, mas é muito importante a gente estar sempre pensando que isso tem que ser uma melhora para todos os atores do processo. Com certeza. E essa questão de colocar na conta do advogado o problema de internet é uma atitude completamente anticooperativa, né? Do tribunal, que a gente não pode, né? Na minha visão, é totalmente inaceitável. Agora, só um detalhe sobre essa questão dos despachos por telefone, às vezes é bem curioso, porque a gente deixa o telefone com, sei lá, uns 2 desembargadores e um juiz. E aí tá esperando a ligação. Aí, deve ligar ao longo da semana, que normalmente o juiz liga quando ele vai pegar o processo para trabalhar no processo, que ele vê, tem algum aviso lá do advogado querendo despachar com o telefone, ele te liga. Aí você tem que saber de onde que é, qual é o caso. Eu já me deparei com essa situação, de estar esperando 3 ligações ao mesmo tempo, e aí falar, aí o juiz liga, aqui é o juiz já tá lá, peraí, calma, qual é o caso mesmo? Aí sim, aí você resgata tudo. Isso também é um desafio, né, para nós advogados, porque normalmente quando a gente vai despachar, vai no fórum despachar, a gente dá uma lida no caso, né, antes, né, para lembrar de todos os detalhes, pega o memorial. E quando você recebe a ligação, você está fazendo outra coisa, trabalhando em outro processo, e aí você recebe a ligação, você tem que estar ali pronto. Então é mais um desafio aí para a gente com o uso dessas ferramentas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí a gente, né, tem que estar sempre alerta, né? Mas também acho Sempre que pronto. imaginando, quando eu recebi essa ligação que eu comentei com vocês, né? E ele falou na hora, eu tomei um susto, porque aí eu pensei, mas qual é o processo? Porque também assim, né? Tanto processo, né? Na Procuradoria, a gente tem quase 1000 processos no acervo, aí na hora ele falou, não, do e-mail, aí na hora eu corri, abri o e-mail para ver qual era o caso, já abri o processo para conversar, né? Mas acho que assim, nesse momento também é um momento de adaptação para todos. Eu acho que eles também estão eles estão muito abertos também a essa cooperação, né?
Sim, sim, com certeza. E quando eu falei, ah, excelência, aí eu fui lembrando das coisas aos poucos, aí peguei alguns detalhes que vieram depois, ah, você me desculpa que esse detalhe era para eu ter falado no começo. Ela, não, imagina. A juíza foi super simpática. Ela, imagina, doutora, eu sei que eu tô pegando a senhora aí do De supetão, eu que tô com o surpresa. caso aberto aqui, não tem problema nenhum. E aí a gente ficou um tempão, ela foi super atenciosa, a gente ficou falando um tempão sobre o processo, foi, assim, excelente. Mas a gente tem que estar sempre realmente preparado, né? É verdade. É verdade. Então, essas novas formas assim de peticionar e de despachar com a tecnologia vem desafiando muito, né, a vida do judiciário em geral, né, de todos os atores, né, do judiciário, e a gente tem que se adaptar, o que é muito bom, né? Sim, sim. Isso tira a gente da zona de conforto, né? E aí a gente também tem que se adaptar para não ficar para trás também, né? Às vezes é aquela história do Fernando Pessoa, da travessia, né? A gente precisa mudar, às vezes, para continuar sendo o mesmo, né? Senão a gente fica para trás. Exatamente. Então, assim, daqui a pouco vai abrir aqui a contagem. Eu fico super nervosa quando o Instagram Ah, abre aqui a contagem já para encerrar a nossa live. Eu fico com medo de cortar a gente no meio. Mas então eu já vou abrir aqui agora para suas considerações finais, né, para gente já ir pro fechamento aqui da nossa live de hoje. bom, quero agradecer imensamente, Natália, aí, o convite da ESA. Dizer que foi super agradável a gente debater esse tema. Assim, eu tenho muitas inquietações sobre isso, porque a gente tem que pensar em como todo esse movimento é muito importante, mas a gente tem que pensar em como ele vai se dar, protegendo todos os atores do processo, né? E agradecer essa oportunidade. Eu me coloco à disposição de todo mundo lá no meu Instagram, qualquer coisa é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando. E, bom, é isso. Obrigado, Natália. Eu que agradeço poder aqui dialogar com você, um grande estudioso desse tema, um tema que eu estou começando, né, a estudar agora para a minha dissertação. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra ter você aqui na nossa quarta processual para falar de um tema que eu adoro, que é o tema que eu estou me dedicando. E assim, foram questões assim, muito importantes de ordem prática, né, para a advocacia de uma forma geral. Acho que todo mundo tem que estar antenado, né, a esses desafios que a justiça digital trouxe para a gente. E você abriu os nossos olhos aqui para várias questões que muitas vezes as pessoas não pensam, que as pessoas têm que, né, avançar e estudar e estar sempre preparado para os avanços tecnológicos que estão vindo sempre, né, para melhorar, né, a prestação jurisdicional, a atuação do judiciário. Então, eu agradeço muito, né, ter recebido você aqui hoje na nossa quarta processual para falar desse tema tão importante. Então, já vamos encerrando por aqui. Obrigada, Marco. Um beijo. Obrigada, Beijo, pessoal, pela Natália. audiência aí. Ótimo Tchau, dia, tchau. pessoal. Tchau, tchau.